Então a CEMIG divulgou os resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, apresentando aí um lucro líquido 34% maior, anunciando também dividendos, num resultado que foi considerado como acima da expectativa pela média do mercado, que aí, segundo Felipe Vilegas, esperava um lucro de 1,22 bi, quando ele veio de 1,89 bi. Um fato que eu tenho certeza que vai deixar muitos investidores na dúvida. Pô, será que está na hora de investir em ações da CEMIG? E para quem já tem, né, pô, será que eu devo manter ela ou aproveitar esse bom resultado e vender com lucro? E mais, é o que esperar em dividendo? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, vamos falar também sobre o burburinho aí da federalização, vamos falar sobre os problemas que a CEMIG enfrenta e também vamos te explicar como é que foi esse resultado e se CEMIG está barata ou não, de acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Então presta muita atenção. Já comenta aqui se você tem CEMIG ou não, vou passar a bola pro Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor, e depois eu volto. Primeira coisa que a gente tem que ver é quem é a Companhia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG. Código CEMIG4 e está presente no mercado desde 1952. Ela foi fundada pelo governador de Minas Gerais na época, o Juscelino Kubitschek. Hoje ela conta com 60 hidrelétricas, 7 parques eólicos e 1 parque de usina fotovoltaica. E a história recente da CEMIG, na verdade, é de 2 grandes problemas que a gente está vendo. O primeiro deles é que a empresa saiu de um otimismo em relação a uma possibilidade de privatização, ou seja, ela ia sair do domínio estatal de Minas Gerais e ia passar a ser privatizada. Essa era uma das propostas do governador Zema, que chegou a emitir uma PEC sobre isso, inclusive. E o que fez com que a ação subisse mais de 5% num período entre agosto e novembro ali em 2023. Só que dali para frente a história mudou completamente para a CEMIG. Ao invés da privatização, o que realmente se tornou real foi a federalização da CEMIG, o que é uma operação completamente oposta à primeira falada de privatização. Dessa forma aqui, a CEMIG vai sair do controle de Minas Gerais e vai passar ao controle da União Federal. Isso fez com que as ações caíssem 10% num dia no mercado. E se a gente pega a semana que esse fato aconteceu, foram mais de 21% de queda. O objetivo dessa federalização era basicamente quitar dívidas do Estado de Minas Gerais com a União. E não era só a CEMIG que estava nesse jogo, não. Era a CEMIG, a Copasa e a Codemig, na tentativa de abater 20% da dívida de Minas Gerais. Inclusive, tem muita gente falando que esse movimento de federalização era uma tentativa do governo ter uma segunda Eletrobras. Já que a Eletrobras foi recentemente privatizada, a CEMIG tomaria conta desse lugar que ficou faltando. Olha. Foi isso que comentaram os analistas do BTG recentemente, inclusive. Então, a federalização é o primeiro problema que a CEMIG vinha enfrentando. Só que ele não era o único. De uns meses para cá, a CEMIG está tendo dificuldade com o preço de venda de energia elétrica que ela pratica. Aqui, a gente precisa lembrar que a CEMIG é muito mais focada em geração de energia. E ela ganha dinheiro quando ela vende bem essa energia. O que acontece muitas vezes é que o preço de venda ele é muito próximo ao preço de custo, não fazendo muito sentido para a operação da empresa e deixando pouco lucro no caixa. Para você ter uma ideia, os preços de energia de longo prazo, como se chama ali nas concessões, chegaram a sair de 120 MWh e chegaram a bater 90 MWh, que era um preço ali praticamente impraticável, em que a empresa nem pensaria em crescer com aqueles preços de energia. Por isso que a CEMIG, inclusive, veio a público e disse que não confia nos preços de energia de longo prazo como sendo sustentáveis, e que a ideia da empresa seria fazer novos investimentos em distribuição de energia a partir daqui. Ou seja, ela vai tentar diversificar sua fonte de receita e ir lá para a última ponta do fornecimento de energia elétrica, onde ela está somente na geração e agora iria para a distribuição. Tá, só que para diversificar fontes de receita, ela precisa investir. E foi justamente por isso que a CEMIG anunciou um investimento de 23 bilhões de reais até 2028 nessa ideia de novos investimentos. Só que o problema é que são 23 bilhões de reais e a CEMIG hoje tem um valor de mercado de 27 bilhões de reais. Ou seja, é investir basicamente o que ela vale em novos projetos de distribuição. E aqui a gente começa a ver um caso similar ao da Taesa, que a gente já citou aqui no canal, da TRPL, ISA, CETIP, que estão passando por novos ciclos de investimento e isso naturalmente tende a endividar, a reduzir um pouco os dividendos da empresa. Então a CEMIG está passando por problemas de federalização que pode acontecer em qualquer momento de 2024 ou 2025 e ela está passando também por esse problema que vai endividar um pouco mais a empresa, com certeza. E aí a gente vai olhar para os números de fato da companhia nesse momento. E o que a gente vê é que, na verdade, a dívida da empresa vem muito bem controlada, principalmente caindo de 2019 para cá. Ou seja, através de números, realmente a gente consegue entender que ela tem espaço, caso ela queira se endividar um pouco mais e fazer novos investimentos. E também por causa dessa queda de endividamento nos últimos anos, ela conseguiu aumentar o seu dividendo
de forma crescente, ano após ano, batendo seu recorde ali em 2022 e mantendo um bom patamar em 2023. Para 2024, inclusive, a expectativa do BB Investimentos é que a CEMIG mantenha um dividend yield de 7%. E não é só isso não, o pessoal ali da XP Investimentos com seus analistas estão recomendando compra para a empresa mesmo com os problemas de federalização que a gente vem citando aqui. E a razão disso seria justamente a receita gerada a partir desses novos investimentos em distribuição que a empresa está para fazer. O fato é que nos últimos 5 anos a CEMIG valorizou 81%, quase dobrando o capital dos investidores, principalmente quando a gente considera o reinvestimento dos proventos distribuídos. Isso tudo culminou no resultado que acabou de sair. Eu vou passar para o Ramirão te contar o que é que aconteceu. Bem demais, Filipão, voltando aqui para falar um pouco dos resultados da CEMIG. Coloca aí na tela, Gleison, os principais indicadores. A gente vê aí uma alta de 23% no Lagida e uma alta de 40% no lucro líquido. Ramiro, o que é Lagida? Eu nunca ouvi falar. Lagida é basicamente a tradução de EBITDA. É Earnings Before Interest and Taxes e Lagida é lucros antes de juros e impostos também, né? Depreciação e amortização, que é o DA do EBITDA e do Lagida. Mas enfim, como é que a CEMIG chegou nesse patamar? Como é que ela cresceu o seu Lagida, que é algo semelhante ao lucro operacional? Vamos dar uma olhada. Bom, num dos seus braços houve reajuste tarifário que contribuiu com o aumento da receita, embora de forma consolidada a receita tenha crescido pouco. E aí, se a gente for colocar uma lupa ali no resultado da receita, fica bem claro uma das características da CEMIG, né, que é uma empresa bastante diversificada. Ela atua no setor elétrico, mas em todas as áreas do setor elétrico. E abrindo aqui a composição da receita, pode ver que ela cresceu bastante no fornecimento bruto de energia elétrica, cresceu também a receita de uso dos sistemas elétricos de distribuição, mas teve contas menores de restituição de crédito, de receita de construção de transmissão, não teve transações no mecanismo de venda de excedentes. Enfim, entre algumas contas que subiram bastante e outras que caíram, a receita operacional líquida cresceu apenas 2%. E aí, conforme você vai aprendendo mais sobre como interpretar, analisar balanços e demonstrativos de resultados, você entende que se a receita cresceu pouco e o lucro operacional cresceu bastante, seja em termos contábeis, seja em termos ajustados, o que aconteceu foi uma redução das suas despesas. Em quais áreas, Ramiro? Vamos dar uma olhada aqui para o resultado de 2022 da CEMIG. Em 2022, a empresa tinha chegado no seu lucro operacional com um bom destaque na área de distribuição e também na área de geração, né, as duas principais da CEMIG. Já em 2023, o que aconteceu foi o seguinte: houve um ganho muito grande justamente nessas duas principais áreas, geração e distribuição, enquanto as demais não cresceram necessariamente tanto. E esse ganho foi uma derivada da redução de despesas e também da alienação da venda de alguns ativos da empresa. Se a gente for dar uma olhada aí no demonstrativo de resultado do quarto TRI de 2023 contra o quarto TRI de 2022, você vê uma queda de 10,8% nas despesas operacionais. A empresa conseguiu ser mais eficiente, reduziu o custo de pessoal, conseguiu também gastar menos em materiais, teve provisões menores de ajustes para perdas, não teve o impairment, né, que é a perda de redução do valor recuperável, e teve um ganho na alienação de investimento. E tudo isso fez com que a empresa lucrasse mais e também tivesse um lucro operacional maior. E veja que é de forma bastante diversificada. O EBITDA por segmento, embora tenha ali um peso maior em geração e transmissão somadas, também conta com ganhos de comercialização, de gás, de outras frentes, um pouquinho de transmissão também. E além de tudo, com um lucro operacional maior e um cuidado maior também com o seu endividamento, a empresa reduziu a relação entre a dívida líquida total e o EBITDA ajustado, caindo para 0,89, já vinha numa tendência de queda desde 2019, acaba sendo bom porque reduz o risco inerente a investir na empresa. Ela está menos endividada, ela vai ter menos custo financeiro, vai ter menos chance de se perder e passar a ter o fluxo de caixa muito apertado com o pagamento de juros para dívida. E com todo esse resultado, a empresa anunciou a distribuição de dividendos de 386 milhões, que dá aí cerca de 17 centavos por ação. Falei dividendos, na verdade, é juros sobre capital próprio, tá? Que tem uma alíquota ali de 15%. O investidor recebe 17 centavos menos 15%. Agora a gente passa a bola pro Filipão para ele mostrar se CEMIG está barato ou não. Um hackzinho aqui, né? Como você pode entender se uma ação ficou mais barata ou mais cara depois da divulgação de um resultado? De acordo com a nossa estratégia, a gente olha para o lucro operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar ação. E eu te mostrei no início da minha fala aqui que o valor de mercado da empresa ele não aumentou muito, né? De 2022 para 2023 aumentou bem pouquinho. E se você for ver na comparação do ano 23 contra 22, pode ver que o Lagida ajustado da holding cresceu bastante em relação a 2022. Cresceu mais ou menos 15%. Então, se o valor de mercado mais o endividamento ele fica constante e o lucro operacional cresce, o earning yield da empresa cresce. Ela fica mais barata. Assim como o caso contrário também é verdadeiro. A empresa gera menos lucro operacional e continua cotada no mesmo valor, ela fica um pouco mais cara. Então, nesse caso aqui, independentemente de como estava a CEMIG antes, ela ficou mais barata depois desse resultado.
Agora, será que está barato o suficiente para entrar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa? O Filipão vai te contar. Bom, mostrado aí os resultados do quarto trimestre de 2003 pelo Ramiro, o que fica muito claro aqui nesse vídeo é o desencontro de informações. Por um lado, a gente vê notícias negativas, principalmente no caso da federalização. Por outro lado, a gente vê múltiplos que estão até positivos para a empresa com bons resultados nos últimos anos, fazendo inclusive muitas casas de análise recomendar compra com veemência ali para a empresa. E aí fica a pergunta, no meio dessas narrativas conflitantes, como é que você vai tomar a decisão de se é hora de comprar, de vender a companhia ali para você? E é justamente para evitar qualquer dúvida como essa que eu e o time do Clube do Valor gostamos de investir em estratégias sistemáticas, baseadas 100% em dados, em números, que são testados no passado e nos ajudam sempre a saber o que fazer. Se é hora de comprar, se é hora de vender uma empresa. Quando a gente quer saber se uma empresa está barata, a gente usa a estratégia as ações mais baratas da bolsa, que foi muito validada no passado, uma vez que a gente consegue ver esse gráfico, onde as ações mais baratas performaram muito melhor do que as ações caras nos últimos 25 anos. E a principal métrica para essa estratégia é o chamado Earning Yield, que divide o lucro operacional pelo Total Enterprise Value das empresas. Como o intuito aqui não é de explicar em detalhes essa estratégia de ações baratas, eu vou deixar esse e-book que o Ramirão escreveu, te contando detalhes de como encontrar as ações mais baratas da bolsa e te revelando 10 delas para esse mês. Tudo isso gratuitamente, é só você clicar aqui em cima e baixar o teu e-book ou no primeiro link da descrição do vídeo. Agora, quando a gente quer saber se uma ação ela faz sentido para uma estratégia de dividendos, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que também teve uma ótima performance no passado, com retorno de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos. É claro que não é garantia de retorno futuro, mas mostra que funcionou. E essa estratégia que busca olhar para a constância de distribuição de dividendos e média dos dividendos pagos nos últimos 3 anos. E se você é um investidor que foca mais em dividendos, quer entender detalhes de como essa estratégia funciona e 7 ações que estão nesse mês dentro da estratégia máquina de dividendos, você também tem um e-book diferente a ser baixado. Você pode clicar aqui em cima também gratuitamente ou no segundo link da descrição do vídeo. E aí vamos entender como é que a CEMIG se encontra nessas duas estratégias, porque ela tem um caso muito peculiar. Por causa da queda nos preços com os rumores da federalização que ela sofreu nos últimos meses, o que fez a cotação cair e a geração de caixa da empresa se manter, nesse momento a CEMIG está na posição número 16 da estratégia das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de mais de 15%. Ou seja, sim, ela é uma das ações mais baratas da bolsa. Mas não é só isso. Quando a gente olha para a estratégia máquina de dividendos, ela também conseguiu manter uma consistência nos últimos 3 anos de bons pagamentos de dividendos. Por isso, ela está na posição número 10 do ranking da máquina de dividendos, mostrando também que ela é uma das maiores pagadoras da bolsa. Ou seja, a CEMIG se encontra nas duas estratégias nesse momento, está com bons dividendos e está barata ainda assim. Então, de forma muito clara, a gente consegue ter uma resposta para a empresa. Agora, se você chegou até aqui e mesmo com tudo isso, você ainda se sente inseguro, principalmente porque não tem muito tempo de acompanhar o mercado ou não tem muita expertise para isso, nunca sabe quando é a hora de investir em renda variável, quando é a hora de investir em renda fixa com as taxas mais altas por causa da Selic, provavelmente você precisa rever a tua estratégia de investimento. Ou até rever se você tem uma estratégia clara. Foi pensando nisso que o meu time do Ramiro e do Clube do Valor liberamos algumas vagas para a nossa análise de carteira gratuita, para te ajudar a investir melhor junto com as nossas estratégias, ou no mínimo para te dar uma segunda opinião, para saber se você está investindo bem, se tem alguma coisa para melhorar. Para você ter acesso a 1 hora com um dos nossos especialistas de investimentos para fazer a tua análise individual de carteira, é só você clicar nesse link aqui em cima e preencher um formulário. Ou aqui na descrição do vídeo você vai encontrar também. Caso você tenha mais de 500 mil para investir, a gente vai te ligar. De forma muito clara, a gente te mostrou o que é que está acontecendo, o que aconteceu e o que é que tem que se fazer com a CEMIG baseado em estratégias muito claras. Se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui, lá do canal Seu Dividendo, que eu gravei te mostrando quais foram as empresas que mais pagaram dividendos na história do Brasil. Se teve pelo menos uma informação aqui que fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal do Clube do Valor, que a gente vai estar por aqui te esperando para os próximos conteúdos.